É possível ter um golpe de Estado sem armas e sem o apoio das Forças Armadas? A resposta é sim, e fica até o final do vídeo que eu vou te explicar por quê. Meu nome é Josuel, eu sou internacionalista. Nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos mostrando que sim, dá para se ter um golpe de Estado sem ter apoio das Forças Armadas e só com um levante popular. Como a definição de golpe de Estado ela varia de país para país de acordo com a sua lei, e obviamente quem pratica o que vai ser considerado um golpe de Estado nunca vai chamar a sua ação de um golpe de Estado, e sim de uma revolução, de um levante, de um protesto. Eu vou me referir a partir daqui como sendo mudanças na conjuntura política a partir de movimentos populares sem ter apoio direto das Forças Armadas que reestruturaram a política de seus países, beleza? A começar pela Ucrânia, né, que a gente tá falando muito desse país desde o ano passado, quando começou a guerra ali com a Rússia, né? Na verdade, a Rússia invadiu a Ucrânia com a Revolução Laranja. Ela aconteceu entre 2004 e 2005 e esse levante ele é muito parecido com o que aconteceu no Brasil até o 8 de janeiro. Em 2004 tinha havido uma eleição onde dois Viktors estavam se enfrentando, o Viktor Yushchenko e o Viktor Yanukovych. É quase a mesma coisa, mas é isso. Lá as pesquisas estavam indicando que o Yushchenko iria ganhar, chegando ali tem uma vantagem até de 11 pontos percentuais a mais do que o Yanukovych. Só que daí quando veio o resultado da eleição, o Yanukovych ganha do Yushchenko com 3 pontos percentuais a mais. Isso gerou um levante. Como a cor do partido, da campanha do Yushchenko ele era laranja, todo mundo saiu ali com as cores da campanha do Yushchenko e ficou conhecido como a Revolução Laranja. As pessoas ocuparam prédios públicos, ocuparam praças públicas, ficaram lá, se mantiveram firmes, né, inclusive contra a repressão policial, até que acontecessem novas eleições. E no final das contas surtiu efeito, porque essa galera conseguiu que houvessem novas eleições. Em janeiro de 2005 foram feitas novas eleições e o Yushchenko ganhou com 52% dos votos e começou a presidir o país a partir daí. Diferente do Brasil, né, onde as pesquisas dizendo que o Lula tinha vantagem sobre o Bolsonaro o tempo todo, e isso se confirmou nas urnas e a gente conseguiu ver muito disso, né, no discurso lá dos apoiadores do Bolsonaro. Alguns queriam ali intervenção militar, outros queriam intervenção federal, que não cabia para isso nesse período, e outros também pediram para que houvessem novas eleições. Inclusive, Bolsonaro agora está bem cralacado ali com a delação do Mauro Cid, que fala que ele queria pedir novas eleições a partir de uma intervenção do Poder Executivo dentro do TSE. Um outro caso que também teve muita repercussão na mídia foi o caso lá do Egito. Uma série de levantes, né, que ficou conhecida ali como Primavera Árabe. No caso do Egito em específico, as pessoas elas ocuparam a Praça Tahrir para pedir a deposição do presidente Hosni Mubarak, que já estava no poder há quase 30 anos. Boa parte daqueles jovens que estavam ali nem sequer tinham votado naquele cara. Um movimento que não teve nenhuma aderência das Forças Armadas do país. Eles se mantiveram ali ocupando a Praça Tahrir. Em sua grandíssima maioria não houve atos de violência por parte dos manifestantes. Na verdade, quando havia algum ato de violência por parte deles, era em resposta à truculência policial. Eles ficaram firmes, forçaram a renúncia do presidente e com isso tiveram ali uma mudança na estrutura política do Egito até então. E agora a gente volta para a Ucrânia de novo, entre os anos de 2013 e 2014, com uma série de manifestações que ficou conhecida como Euromaidan. Aquelas pessoas que eram pró-Europa, anti-Rússia e que não se conformaram com a retirada da Ucrânia de um acordo com a União Europeia. E olha só que interessante, nesses protestos aqui, quem cai dessa vez é o Viktor Yushchenko, que tinha sido o cara que teve todo aquele apoio lá na Revolução Laranja. Dessa vez, um movimento dele, mais pró-Rússia, né, anti-Europa, fez com que a galera ocupasse ali a Praça da Independência para pedir a deposição do cara. E o cara acabou cedendo, teve que abandonar o poder. E agora, muito mais recente, vamos falar do caso do Sri Lanka. Em julho do ano passado, dezenas de milhares de pessoas no Sri Lanka saíram às ruas e ocuparam o palácio do presidente da República e também do primeiro-ministro do país. Algumas estimativas também chegam às centenas de milhares de pessoas. Como resultado, o presidente fugiu do país e agora, né, fizeram um novo governo de coalizão
generalizão e tem uma nova administração política no país. O país está sofrendo com uma crise muito grande, né? Problemas ali com o câmbio, com exportações e importações de bens e serviços, e isso levou ali a um levante. Esse movimento também não teve apoio direto das Forças Armadas daquele país, e sim conseguiu mudar a conjuntura política desse país até o momento. Bom, como visto aqui, existem exemplos no mundo de mudanças políticas significativas que aconteceram, algumas até consideradas golpes de Estado, sem o apoio das Forças Armadas, sem levante armados, gente fazendo guerrilha, né, botando a mão em arma para poder tomar o poder. Somente com a ocupação de espaços públicos, reivindicando uma mudança substancial, e eles obtiveram sucesso. Vindo para o Brasil, qual é o nosso contexto? Aqui a gente teve eleições livres, diretas, por um sistema eletrônico que a gente utiliza desde os anos 90 e que nunca teve um caso de fraude comprovado. E também, durante todo o período do governo Bolsonaro, ele dizia que iria trazer provas de que houveram fraudes nas eleições, inclusive na que ele saiu vencedor, mas não trouxe nada. Vale ressaltar também que o nosso Congresso, ele também foi questionado sobre a possibilidade de haver voto impresso nas nossas eleições. E eles acabaram por rejeitar a proposta. Ou seja, a gente não tem caso de fraude comprovado, a gente teve o Congresso Nacional consultado sobre a possibilidade de mudar de um sistema totalmente eletrônico para um sistema que tem voto impresso, e também rejeitou, que são os nossos representantes. E no caso mais específico das pessoas que tentaram ocupar os espaços públicos, existe a lei. Qual é a lei? Inclusive essa lei ela foi sancionada pelo Bolsonaro em setembro de 2021. Eu estou falando da lei 14.197, que nos artigos 359L e 359M eles punem a tentativa, ou seja, a punição por esses crimes não está condicionada ao sucesso da ação, e sim na tentativa, tanto de golpe de Estado, quanto de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E foi justamente à luz dessas leis que a gente viu nas últimas semanas os primeiros réus sendo condenados por ter tentado contra o Estado Democrático de Direito e ter tentado depor um presidente legitimamente eleito. Vale ressaltar aqui que Bolsonaro no ano passado recebeu mais de 58 milhões de votos, mas quando se trata das pessoas que aderiram à tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, a gente está falando de milhares de pessoas, não chega nem a casa das dezenas de milhares. Para vocês terem uma ideia, a gente tem pouco mais de 1.300 réus no 8 de janeiro. Isso não representa nem 0,01% do total de votos que Bolsonaro recebeu na eleição passada. Então essa ideia de que há um levante muito grande, parecido como se aconteceu em outros países do mundo, que conseguiram mudar o resultado da eleição e que deixava claro que existia de fato uma preferência pelaquela pessoa que havia perdido a eleição, aqui no Brasil isso não se confirmou. É natural que eles tentem negar, até porque quem comete esse tipo de crime não vai dizer que cometeu, ele vai dizer que o seu movimento ele foi legítimo, mas não é isso que a nossa lei diz. E vale ressaltar também, esse discurso só está saindo da boca dessa galera porque eles perderam. Se tivesse ganhado, o discurso seria outro e talvez a gente nem estivesse aqui para estar contando história e questionando justamente a ação dessa galera. Então fica esperto aí, porque exemplo é o que não falta no mundo. E vale ressaltar, gente, tentativa de golpe de Estado, de mudar a conjuntura política de um país por meios não republicanos e ilegais, não tem uma receita de bolo. Não necessariamente precisa ter o apoio das Forças Armadas. Até onde a gente consegue enxergar um apoio explícito das Forças Armadas em golpe de Estado, você também vai encontrar um apoio de outras forças, como as elites locais, partidos políticos, a mídia, e uma série de outras instituições que também têm poder de ação dentro da política local. Uma outra coisa que a gente consegue enxergar no discurso de quem apoia o Bolsonaro, que tentou dar golpe de Estado no 8 de janeiro, é um discurso muito próximo da ideia de uma guerra civil. Bolsonaro já usou esse discurso lá nos anos 90 e é uma coisa que a gente viu ecoando na boca dos seus apoiadores. A gente sabe que guerra civil ela acontece justamente em um país onde existe uma divisão muito clara sobre de onde vem a principal autoridade. E a gente viu esse estranhamento do reconhecimento
da autoridade das nossas instituições sendo construído durante todos esses 4 anos de governo Bolsonaro. Haja visto o caso do STF, que foi inclusive o prédio mais destruído, mais atacado, ou seja, não se tratava simplesmente de um movimento para tirar o Lula do poder. Existia também uma tentativa de acabar com essa instituição que durante o governo Bolsonaro acabou que não dava para ser comprado com orçamento secreto. Vamos combinar aqui, né? Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like e se inscrever aqui. Também compartilha aí com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.